série de perguntas aqui. Eu tentei dividir elas um pouco em dois grandes grupos, tá, pessoal? Tem umas perguntas mais retrospectivas e tem algumas um pouco mais de futurologia, assim, né? Por aí. Então, para sintetizar um pouco essa acerca do futuro, e eu vou passar a palavra aos comentadores, algumas das perguntas trataram de saídas para essa atual crise política, econômica, etc. Algumas das coisas que têm sido apontadas aqui pelas perguntas e também por jornalistas é uma possível candidatura do PMDB à presidência nacional em 2018. Talvez na figura do Paes ou do Cunha, a gente sabe, não, tem tido essa disputa dentro do partido até, e com isso levando a uma erosão do PT, né, como figura de frente desses últimos 12 anos, 16 anos de governo. Então, é uma pergunta um pouco mais de futurologia. Como vocês veem essas possíveis saídas? Essas saídas seriam um governo de transição? Seria um possível impeachment? Seria o PMDB lançando sua candidatura? E quais as consequências disso para o PT, a partir daí? Esse é o primeiro bloco, tá? Depois eu faço mais um bloco para as perguntas que chegaram, tá? Agora eu não sei qual a ordem. Não, olha, vai acontecer em 2018, não tenho a menor ideia, né? Como vão ser a configuração de forças e de candidaturas, né? O que eu acho que está claro é que o PT, enquanto de alguma forma encarnação de um projeto de tipo social-democrata, etc., né? Com todas as diferenças, isso acabou. Eu estou de acordo com o João Carlos, eu acho que o espectro agora é mais do centro para a direita. Eu acho que muito dificilmente o PT se recupera dessa crise, né, a qual ele é bastante responsável, tá certo? E muito dificilmente outra força, vamos dizer assim, a esquerda terá o mesmo papel que ele teve no passado. Né? O PT se constitui como uma força enraizada na sociedade, em condições muito especiais. No final da ditadura, depois de um momento de grande transformação social, isso não vai se repetir, no meu juízo. Né? Então, nós vamos ter uma configuração eleitoral, acho eu, não é, que vai estar entre o centro-direita, etc. Eu gostaria de retomar uma coisa que eu acho que eu deixei menos claro na minha exposição, e que o João Carlos foi mais feliz ao dizer. Né? O centro é muito forte nesse país. Né? A maioria da população está no centro. Não é por isso que o teu condomínio, na verdade, girava em torno de alternativas, vamos dizer assim, centro-esquerda, centro-direita, etc. É aí que o país está. As pessoas que estão no Congresso, etc., elas não surgiram do nada, elas não compraram a sua eleição, elas foram eleitas. Certo? O país está no centro. E as alternativas, portanto, gostemos ou não gostemos, que são mais de esquerda, que são menos, etc., eu acho que as alternativas vão ser em torno dessa questão. Desse espectro, o que vai ser, como vai ser, se é o PSDB, se é o PMDB, se alguma alternativa, vamos dizer assim, diferente, se é uma terceira força, lembremos, né, que nessas duas últimas eleições, a terceira força teve 20% dos votos, algo que é apreciável se as pessoas tiverem capacidade de transformar isso em capital político, em capacidade de organização, etc., coisa que eu tenho uma certa dúvida. Né? Então, eu acho que é isso. Acho também que, pensando um pouco na crise, eu acho que todos os elementos que foram levantados, em princípio, eu estou de acordo. Agora, eu acho que uma das coisas importantes para empurrar, vamos dizer assim, a crise e para aprofundá-la de maneira muito rápida, foi a radicalização da campanha eleitoral e a rapidez com que o governo mudou de uma posição para outra. Isso não dá certo. Não é isso, os cientistas políticos
compostos chamam de policy shift, né? Mas não dá. Você prometer uma coisa e no dia seguinte fazer outra, não dá certo. Não deu certo com o Fernando Henrique, que passou por um processo semelhante de queda de seu prestígio em 1999, né? O prestígio foi lá para baixo, não foi mais para baixo do que está o da Dilma agora, foi bem baixinho, por volta dos 10%, 12%, e aí ficou. Porque os eleitores, a população não gosta de enganar da maneira como foi. Então, eu acho que teve no aprofundamento, talvez, essa disputa entre os dois polos já tivesse desgastada, talvez o PT, no seu quarto mandato no governo, já não tivesse o que fazer, o que propor de novo, já tivesse um governo cansado, mas eu acho que a crise foi precipitada pela radicalização, né, da campanha eleitoral e depois pela maneira muito rápida com que o governo mudou de uma posição a outra na política econômica. Esse elemento de 2014 é muito importante, porque significa basicamente que a divisão em dois polos, os dois síndicos do condomínio, na verdade, é irrelevante. Quer dizer, aquilo que parece ser uma polarização enorme quando você entra no Facebook, no mundo real são dois síndicos, e um síndico pode mudar de política de uma hora para outra. Ou seja, você faz uma campanha em que você divide a sociedade em duas posições e depois você pode mudar para a posição outra. Isso é destrutivo. Agora, como isso se juntou a vários outros elementos para a gente estar na situação que a gente está, é que é importante. O professor João Carlos mencionou a Lava Jato, né? A Lava Jato é um problema muito grave. Por quê? Porque você não sabe quais são as peças que estão no jogo e quais são as peças que estão fora. Como é que você vai jogar? Você não sabe quem está no jogo. Então, como é que você vai fazer acordo? Entende? Então, é um fator de instabilidade muito grande. Então, só quando você tiver o quadro geral de denunciados da Lava Jato, é que você vai poder, de fato, tentar reorganizar esse sistema. Agora, como que faz para chegar até lá? Como que faz para chegar até esse ponto? Esse que é o problema de hoje, né? Que eu acho que é um pouco a pergunta das saídas para a crise. Quer dizer, para mim, o PMDB não tem candidato a presidente, nem pode ter. Tá certo? A não ser que mude, deixe de ser o PMDB. Não consigo imaginar o PMDB sendo candidato. Agora, vão olhar a história, o Rafael sabe melhor que eu. Vão olhar a história, vocês vão encontrar lá. O PMDB toda vez diz que vai lançar candidato. Porque isso daí aumenta o preço na hora de você negociar as alianças, certo? Agora, é verdade que nunca esse papo furado veio tão cedo. Isso é verdade. Mas também nunca teve uma crise nessa altura do campeonato, tá certo? Então, de fato, assim, não tem volta o que aconteceu com o PT, tá certo? Mas eu continuo achando que nós podemos fazer um campo bem mais à esquerda. Eu não sou fatalista, não acho que Geraldo Alckmin já está eleito em 2018, né, professor? Nem acho, inclusive, que o Brasil seja essencialmente conservador e esteja sempre no centro. Eu acho que isso é uma premissa conservadora, né? Eu não considero isso. Eu considero que a luta política muda as condições, etc. Estou querendo dizer que tem certas condições institucionais que eu chamo de PMDBismo. Na ciência política tem um nome mais granfino, que é presidencialismo de coalizão. É bem mais granfino, mas o que eu estou querendo dizer é simplesmente você tem uma condição institucional, uma cultura política do sistema político, ela sim conservadora. E como disse o professor João Carlos, nós temos que considerar o que aconteceu durante toda a redemocratização. Então, veja, existe uma coisa que é uma tradição do pensamento social brasileiro, né? Sérgio Buarque de Holanda, Antônio Cândido, Celso Furtado, que é pensar o que é o conservadorismo brasileiro, como é que a gente expressa isso. Agora, o que não se fez até hoje é pensar o que é o conservadorismo democrático brasileiro. Isso é novo, tá certo? 30 anos de democracia nunca teve nesse país. Então, como é que se forma o conservadorismo democrático brasileiro? Então, minha tentativa de explicar isso no sistema político é dizer, olha, tem uma cultura política, que eu chamo de PMDBismo, que serve justamente para segurar forças de transformação. Porque quando você tem um paquidermo no meio do sistema político, para fazer ele andar, dá muito trabalho.
Tanto é que o plano real foi a fórceps, tá certo? Porque estava obrigando esse sistema a um grau de transformação e uma velocidade que ele normalmente não aceita. Só foi um plano de estabilização que funcionou porque ele foi um plano político de estabilização da economia, certo? Não foi feito na calada da noite, etc. Foi negociado abertamente e fez uma negociação política em público, certo? Mas, enfim, isso é outra história. Então, governo de transição, vai ter impeachment, não vai ter impeachment. Então, veja, você tem dois problemas. Você não sabe quem está no jogo e quem está fora. 2, os atores já foram todos muito longe nos seus projetos para voltar atrás. Então, veja, por exemplo, o Aécio Neves, ele soltou o gênio da garrafa das ruas. Quando você vai atrás da rua, você não fala para a rua, gente, entendeu? Vocês saíram, mas agora volta para a garrafa, tá? Porque agora não estamos precisando, porque agora vai dar confusão se vocês forem para a rua. Não, já foi, entendeu? E ele foi atrás, tá certo? Como você vai segurar o vice-presidente Michel Temer? Claro, temos a interpretação caridosa do professor João Carlos. Mas não, Michel Temer já está fora do governo, está organizando a saída do governo. Agora, o que diz o professor João Carlos? Impeachment é coisa complicada e longa. Não digo que seja 1 ano e meio, não. Impeachment, atualmente, está num ritmo já de redes sociais. 3 meses você faz um impeachment. Não, verdade. Mudou muito isso, principalmente quando você estiver em crise, né? Como é o caso, uma crise aguda. E tem algumas coisas que a gente precisa saber sobre o impeachment que são muito importantes, tá certo? Básicas. Então, a primeira é a seguinte: você pode ter, por exemplo, tem um processo no Tribunal Superior Eleitoral de cassação da chapa, tá? Se isso se dá, o presidente da Câmara, é o cara do debate, é o Eduardo Cunha. O presidente da Câmara assume por 90 dias. Agora, eu não quero nem imaginar o que acontece se o Eduardo Cunha virar presidente por 90 dias. E daí tem novas eleições. Essa é a estratégia Aécio Neves. Aécio Neves de uma vez. Depois você tem a estratégia do impeachment. Tá? A estratégia do impeachment é o seguinte: você não pode fazer o impeachment do presidente, da presidente e do vice ao mesmo tempo. Então você teria que fazer um impeachment da presidente. Se você quiser fazer outro, você tem que fazer outro impeachment para quem assumiu, que no caso seria o Michel Temer. Ou seja, praticamente impossível. Agora, no caso de você ter um impeachment, isso é só nos 2 primeiros anos de mandato. Se um processo de impeachment acontece depois de decorrido 2 anos de mandato, a eleição é indireta pela Câmara dos Deputados. Tá? É uma saída também, e uma das saídas de quem é a favor, por exemplo, do tal do parlamentarismo. Tá? Claro que é a pessoa que está achando que vai ser primeiro-ministro. Né? Tá claro? Então, a outra possibilidade é uma pressão social pela renúncia. Tá? Essa é uma outra possibilidade. No caso de renúncia, assume o vice. Tá certo? Não sei quem imagina que a Dilma Rousseff vai renunciar. Né? Depois de ter sido torturada e presa durante anos, agora alguém vai chegar lá e dizer: presidente, renuncie. Bom, qual é a chance disso acontecer? Eu acho que é baixa. Então, nós temos uma situação muito clara que, enquanto a Lava Jato não disser qual é o seu âmbito, e o seu âmbito é algo como 1/5 do Congresso, certo? Nós estamos falando de algo assim, 1/5 do Congresso. Né? Quando a Lava Jato não disser a que veio, não tem como reorganizar o sistema. Agora, como a gente vai chegar até lá? O que eu estou dizendo para vocês aqui nós não temos hoje nenhuma unidade, seja do lado do governo, seja do antigoverno, que nos permita chegar lá. Nós estamos indo para uma situação de colapso, de caos. É isso que tem hoje. Vai se organizar? Não sei. Para isso, precisa a consciência da gravidade da crise, eu acho, aumentar. Porque ainda não está claro, eu acho. Né? Eu acho que não está claro a gravidade do que está acontecendo. Fico por aqui por enquanto. A pergunta que o PMDB vai ter candidato que na data atrasada constitucionalmente, o meu palpite é que ele não vai ter. Mas a tentação, num certo sentido, é grande. Eu acho que o Temer está um pouco namorando essa ideia. Porque
Mas eu acho que ele é suficientemente sensato para se perceber que ele não ganha essa eleição e que talvez manter essa posição de arbitragem que ele tem tido seja mais vantajoso. Mas é difícil saber, está tudo muito incerto. Quanto ao PT desaparecer, eu acho assim, ele vai ficar pequeno, né? Mas ele tem uma memória, é importante, que foi essa melhoria importante de muita gente no Brasil nesses anos. Isso é uma espécie de fundo de capital que não vai desaparecer. E talvez o Marcos tenha razão de que o jogo não esteja jogado ainda, né? Porque o ajuste que vem aí é muito duro. E isso vai provocar muita insatisfação na sociedade. Mas o PT certamente não será o porta-voz, vamos dizer assim, dessas insatisfações. E isso pode, então, abrir, como tu mesmo sugeriste, talvez uma terceira via, alguém, uma maneira de se recompor, não sei, uma situação desse tipo. Mas dificilmente eu acho que o PMDB poderia ser o canalizador dessas insatisfações, até porque ele está operando, vamos dizer assim, dentro do sistema, nas condições atuais, que vão impor restrições cada vez maiores. Então, acho que realmente é muito incerto. A opinião pública organizada, os grandes órgãos de representação da opinião pública brasileira, de formação da opinião pública brasileira, estão todos trabalhando, muitos abertamente, para ter uma solução em uma ruptura institucional, para ter o impeachment, e vários outros também um pouco indecisos, os mais responsáveis. Né? A situação de entendimento, que parece ser aquela mais desejável, tem como premissas uma essa que o Marcos disse. Quer dizer, a gente tem que se dar conta da gravidade. A outra é que eu falei. Tem muita coisa em jogo aqui. E tem muitos ativos que o Brasil precisa respeitar e preservar. Então, ter ruptura institucional é uma espécie de derrota para todos nós. Claro que você pode dizer, não, mas o impeachment não é, mas afinal de contas faz parte das instituições. Tá? E isso em parte é verdade. Mas você não tem uma situação como é a situação do Collor, onde você tinha um aventureiro que estava ocupando transitoriamente né, o país e sem nenhum enraizamento e sem nenhuma base social. A Dilma, afinal de contas, está radicada em 12 anos de governo. E 12 anos que não foram perdidos na história brasileira. É bom não esquecer isso, quer dizer, esses 12 anos tiveram coisas importantes feitas aqui. Mexer na estrutura social brasileira, abrir um espaço de progressão social para um contingente enorme de brasileiros é uma coisa que não desaparece assim. Então, por isso que eu acho que precisa ter muita sensatez e eu concordo muito com a ideia de que a gente tem que ter uma atitude muito responsável no encaminhamento dessa crise. Agora, a imponderabilidade que vem da Lava Jato, essa realmente é insuscetível de controle. O preço de controlá-la seria pior, e seria assim, venalizar o judiciário, corrompê-lo, impedir que ele fizesse o seu trabalho. E uma das conquistas do nosso processo democrático foi ter dado autonomia e independência às instituições. Agora, tem aí uma certa confiança que eu acho que a gente deve ter no Brasil. Sabe que eu passei um semestre nos Estados Unidos, eu estava conversando com um colega lá, e por acaso veio o assunto da Guerra das Malvinas, e eu disse lá para o meu colega, meu interlocutor, que o Brasil nunca ia fazer essa guerra. E ele perguntou, mas por quê? Isso não sei por quê. Mas tem coisas que nós não fazemos. Nós não íamos fazer uma guerra com a Inglaterra. Tem coisas que a Argentina faz e que a gente não... Eu espero que nós não façamos. Que é ter uma sucessão de crises agônicas de falta de entendimento completo. É isso que eu espero que, digamos, uma certa sabedoria de fundo da política brasileira se faça prevalecer na presente circunstância. Nós estamos agora no auge de um regime democrático. As forças de direita estão com tudo. Elas não precisam precipitar essa situação. As contas vão melhorar, o balanço de pagamentos vai fechar, já a conta de transações correntes está melhorando já a olhos vistos. Qualquer notícia de jornal está mostrando que vai regularizar isso em breve. Professor Pastore, professor de vocês aqui é talvez o analista mais lúcido e mais franco. E diz o seguinte, olha, o problema do Brasil é o seguinte, está ruim, está pifado economicamente, porque o custo unitário da mão de obra está muito alto.
Se você desvaloriza o real, como está sendo desvalorizado agora, em todo o domínio dos traders, o custo unitário da mão de obra baixou agora 30% a 40%. Então, tem certos fatores e elementos de reestruturação econômica do Brasil que estão em curso. Tá? Isso permite a gente ter um horizonte do seguinte: vai ter uma tendência de alguma melhora na situação econômica brasileira, com as medidas já tomadas. Então, precisa ter um pouco de responsabilidade também para não deixar que esta crise acabe. Por exemplo, assim, a votação do fator presidencial. A irresponsabilidade congressual naquele voto é um escândalo. O PSDB e o PT votando, o PT, digamos ainda assim, mas vindo da presidência, se tivesse algum entendimento, vamos dizer assim, do que é a situação econômica do Brasil, jamais teriam votado aquilo, porque o sistema de aposentadoria que nós temos não existe em nenhum lugar do mundo, as pessoas se aposentarem com 50 anos. Tem que entender isso, está difícil de ser entendido. Tá? E a sobredeterminação, quer dizer, a crise moral passou a ser dominante no Brasil e isso está desestruturando posicionamentos muito estáveis de condução dos negócios brasileiros que a gente, felizmente, teve nos últimos anos. Eu concordo que eu acho que é uma situação muito grave, precisa de muita lucidez e talvez a gente não tenha, porque às vezes a história não tem. E pode ser que a gente entre realmente numa crise que vai se arrastar aí por meses e vai ter uma solução de expediente, porque não tem nenhuma solução razoável. O Aécio não faz o preço certo para o presidente do Brasil, está fazendo o papel do ressentido. A solução política não vai passar pelo Aécio, vai passar aqui por São Paulo e por aquilo que o PMDB e que o PSDB tem de mais na presente conjuntura e situação de mais estável e de que oferece mais segurança, e a questão da segurança vai ser questão crucial no encaminhamento, né, da solução que a gente tem para os negócios brasileiros. A Dilma fez 2 grandes erros. Ela não entendeu a dinâmica do capitalismo brasileiro e resolveu usar o BNDES, deixa ao lado a parte da corrupção, etc., da corrupção, mas só de política econômica. Fazendo o BNDES uma espécie de alavanca para você ter a recuperação da dinâmica econômica do país. Não deu certo isso. O que estava precisando fazer era investimento em infraestrutura. Isso implicava em 2 coisas que ela deveria ter feito. Privatizações com uma escala muito maior, com muito mais decisão, mais competência. E a outra coisa que ela deveria ter feito era um pouco de poupança fiscal, para ter algum investimento público. O Brasil, se botar agora um pouco de investimento em infraestrutura, melhora a competitividade, talvez você tenha então chance de ter alguma mais-valia relativa, porque na análise do pastor parece o seguinte: não tem mais-valia relativa, você tem que diminuir digamos assim, diminuir o custo unitário da mão de obra, é o quê? É piorar as condições de vida das pessoas. É por aí que as coisas vão ir. De alguma maneira, a economia já está resolvendo. Só para fazer um comentário aqui. Se a gente for discutir o primeiro mandato da Dilma, daí nós vamos longe. Uma das coisas que eu acho que é problemática nessa crise é justamente que ou alguém diz, eu falei que estava errado, ou alguém diz, estava certo, mas foi bloqueado politicamente, e a gente não consegue chegar numa discussão em que as coisas não se tornem uma espécie de Olimpíada de macroeconomia. Sabe, em que eu fico assustado no jornal de ver os economistas discutindo economia como se a gente estivesse em 2011. Como se a gente não estivesse no meio da pior crise política que a gente já teve em 25 anos, entende? Então, talvez um dos elementos para que a gente consiga chegar a uma posição menos problemática atual seja dizer, olha, não importa que lado está, mas nós temos que dizer, eu estou aqui disposto a negociar um apoio para que esse governo chegue até uma situação de estabilidade, ou sei lá, se alguém for a favor do impeachment, que defenda isso também, entende? Mas justamente um dos problemas, eu acho, que está travando a possibilidade de que a gente consiga uma confluência e não esse monte de tiro para todo lado, é justamente a discussão sobre o que foi o primeiro mandato da Dilma, entende, João Carlos? É uma das coisas que está
está dividindo os espíritos de uma maneira que nós não estamos conseguindo mais uma convergência que eu acho que é necessária. Convergência que eu digo não é concordância, pode ter dois campos, pode ter um campo que quer que o governo fique, pode ter um campo que quer que o governo saia, isso aí não tem problema. Mas se tem a confluência nos dois casos, né? E você não tenha 5 projetos de qual é o governo que vai ter que ficar e 5 projetos de qual é o novo governo que vai ter que chegar, porque é nessa situação que nós estamos hoje. Tá certo? Então, se é assim, o sistema político trava. Entende? Então, talvez a gente tenha que chegar a uma outra formulação. Está me assustando isso da gente achar aqui uma discussão se é cíclico, pró-cíclico, anticíclico, megacíclico, se isso é de fato capaz de expressar a discussão política que está tendo. No meu ver, não é capaz e nunca vai ser capaz. E que nós estamos brincando, né, de teoria macroeconômica, num momento em que a opção de política econômica está travada. Nós estamos travados. Enfim, eu me meti à toa no caso, desculpa, mas aqui as coisas que... Só uma